Ei, olá, meus amigos. A gente está aqui para mais um bate-papo do Projeto Acolher Perdas e Luto. Eu sou Rosana de Rosa. Eu sou Maísa Marim e hoje nós estamos aqui num evangelho muito especial, Muito. Por porque quê? é um evangelho de irmãs, não é? O evangelho de duas irmãs. Esse evangelho vai ser muito gostoso, né? Porque nós somos a terceira geração de uma família onde a espiritualidade tem um valor muito profundo. Então, estudar o evangelho é algo que a gente faz desde pequenas. Então, hoje nós decidimos fazer esse bate-papo aqui e escolhemos um capítulo muito legal do evangelho, onde tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Diga aí, Má, qual é o capítulo? É o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Você vai ler, né, a introduçãozinha? Eu vou Tá. ler um pedacinho para o pessoal poder acompanhar e perceber como isso tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Olha só, gente. Mateus diz no 5,4: Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. E ele diz numa segunda, no 5,9: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ele continua: Por essas máximas, Jesus fez uma lei da doçura, da moderação, da mansidão, da afabilidade e da paciência. Ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo todo termo depreciativo em relação aos semelhantes. Raca é o nome. Era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem sem valor. E se pronunciava cuspindo e virando a cabeça. Nossa, bem forte, né? Ele vai mesmo mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. Então, a gente vai perceber aqui nesse pedaço onde se traz isso, o quanto Jesus enfatizou a importância da doçura, a importância da afabilidade, né? A importância da generosidade. Então, a gente até poderia pensar que esse seria uma das primeiras coisas para esse momento que a gente está vivendo, né, Mar? A importância da generosidade, essa generosidade nesse momento para acolher o outro dentro desse contexto de necessidade de um ajudar ao outro. Eu também penso que a gente pode ver aqui nessa parte do bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, a gente pode substituir essa terra por nós mesmos, né? Quer dizer, sendo mansos, nós teremos o nosso autoconhecimento, nós poderemos nos conhecer e assim a gente vai fazer com que a gente pertença, né? A gente faça as coisas com consciência, né? E não porque os outros fazem, não seguindo alguém, mas fazendo com consciência. Então, ser manso, né? Aceitar a vida como ela está sendo apresentada no momento. A nossa realidade neste momento está diferente, está desafiadora, está mais complexa, sim, mas é a nossa realidade. Como é que a gente vai fazer se a gente não aceitar isso? Né? Eu até diria que isso entra dentro, né, numa primeira instância, onde Jesus fala sobre essa paciência e doçura somada com a generosidade, eu diria que entra isso que você disse, de aceitação, e uma aceitação pacífica, né? Pacífica no sentido de compreender que essa é a rota da vida nesse momento. Não há um culpado, não há alguém que começou isso é um processo da natureza, esse vírus faz parte da vida, do universo, do cosmos, do divino. Então, o que nós estamos vivendo não deveria ser visto de uma forma negativa, no sentido disso ser ruim para o ser humano, e sim ser visto de uma forma, de uma experiência que o ser humano está passando, e dentro dessa experiência nós vamos poder treinar a paciência, a generosidade, a doçura,
a afabilidade, né? Nós vamos treinar, vamos poder treinar. E eu fico observando hoje de uma forma, eu não vou dizer admirada, porque no meu trabalho o que eu mais sinto é que eu acredito na capacidade do ser humano, mas eu vejo de uma forma muito contente toda essa iniciativa de solidariedade. Porque essa solidariedade que as pessoas estão trocando uma com as outras é essa doçura que Jesus está nos convidando a. Porque quando a gente trata uma situação com doçura, a gente inclui o outro, né? E isso fica muito mais fácil da gente passar esse momento, né? Sim, acho que é muito importante a gente pensar, né, que nada é um castigo, né? É parte da vida, né? Como você diz, esse vírus faz parte da nossa humanidade neste momento, né? Então, essa doçura, essa afabilidade inclui também a paciência, né? A gente tem que ter paciência neste momento que nós não sabemos para onde estamos indo, quanto tempo vamos ficar em quarentena, né? Quando será descoberta a vacina, o tratamento, nós não sabemos. Então, esta paciência, né, que é este voto, né, este voto à ciência, ao ser humano que está ali pesquisando, né, aos médicos, enfermeiros que estão cuidando de cada pessoa que vai para o hospital doente. Então, tudo isso é uma paciência. E sermos mansos nesse momento é não ficar discutindo, não ficar reclamando, né? Não ficar deixando a nossa mente estacionada num pensamento negativo, né? De medo, de não poder fazer nada com relação a isso. Sim, vamos aceitar. Não podemos fazer nada com relação a isso. Né? Quando a gente Como nós vamos seguir em frente, né? Quando a gente fala de aceitar, a gente está falando justamente da outra parte que esse capítulo traz, que é a obediência, a resignação. É muito confundido, né? Eu me lembro em 2017, onde eu achei que se encaixava muito esse capítulo na minha vida, e eu dizia para as pessoas que eu tinha instituído que a obediência ia ser o aprendizado daquele ano. Eu gosto muito de escolher algo e ficar trabalhando o ano inteiro naquilo que eu escolhi. Naquele ano, eu tinha escolhido a obediência. Aí as pessoas riam assim, mas ser obediente a quê? Como assim ser obediente, né? E eu sempre voltava nas palestras, nas aulas e dizia para as pessoas, ser obediente ao bom senso, ser obediente à razão, ser obediente não ao meu impulso do que eu desejo, mas ser obediente é o que precisa ser feito. Não para o meu capricho, não para alguma coisa minha pessoal, mas se eu quero crescer, eu preciso ser obediente a esta ordem que a própria vida nos convida. Então, nesse momento, parece que a gente está na crise e no caos, mas, na verdade, há uma nova ordem. Esta nova ordem inclui esse distanciamento social nesse momento, essa é a solução para o uso do bom senso. Então, fazer esse passo de viver esse distanciamento com consciência e resignação vai fazer com que a gente justamente aprenda o que esse momento pode trazer que a gente desconhece. Por exemplo, eu tenho assistido algumas pessoas fazendo lives, dando entrevistas, e as pessoas falam, mas esse momento é de especulação, porque uns dizem que é um olhar interno, os outros dizem que a pessoa está aprendendo com isso, mas isso tudo é da mente, é fictício, coisa e tal. E eu penso, você não precisa ficar buscando o que o outro sente. Se você parar e começar a observar o que você sente, né? Hoje eu recebi uma ligação de uma amiga muito querida, que é do projeto, a Aninha, e a gente estava conversando sobre isso, o quanto este momento, sem ninguém combinar nada, trouxe um certo silêncio, uma certa necessidade de a gente dá sabe assim, uma introspecção, olhar um pouco para dentro. Então, essa energia, ela está tocando a alma de muitas pessoas, de uma forma assim que ninguém está contando para ninguém, isso está tocando a gente, né? Então, essa obediência é como se fosse assim, escuta o que a tua alma está te tocando.
aqui dentro está dizendo para você, né? Então, eu simplesmente adoro esse capítulo e adoro essa ideia de obediência. Eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês, para ficar bem fixado ao que a gente está querendo trazer, aonde na obediência e resignação, ele diz: a obediência é o consentimento da razão, que eu chamo de uso do bom senso, né? E a resignação é o consentimento do coração. Então, você ouve o bom senso, a razão, e você ouve o coração. Então, a gente ouve as duas coisas juntas, vai fazer com que a gente consiga passar por essa trajetória de uma forma muito sereno e muito equilibrado. Apesar de a gente poder perder o emprego, apesar de ficar o dinheiro mais curto, apesar de ficar aqui mais gente em casa e tem toda essa ativação, né? Vim trabalhar de casa, adaptar que as crianças estão aqui. Apesar de todo esse convite, eu olho para isso e penso, há uma ordem, uma nova ordem para isso estar acontecendo. Então, se isso está acontecendo, é porque eu preciso viver isso, viver mais intensamente as minhas relações, cuidar desse meu mundo interior, passar a mudar perspectivas e prioridades, né? Quais são as prioridades, né? Essa minha amiga estava dizendo algo tão interessante que eu e você conversamos até, que a gente falou, vamos dar o que para a mamãe Dia das Mães, né? Vai dar o quê? Um sapato? A pessoa não vai a lugar nenhum. Vai dar uma roupa? A pessoa não está indo a lugar nenhum, né? Então, o que a gente vai dar? Daí a gente pensou, puxa, vamos dar flores, né? Porque isso, perfume é gostoso. E ela disse exatamente isso, que os filhos dela perguntaram, mas mamãe, o que você gostaria? Daí ela falou, mas não tem nada. Ela falou, quer saber? Eu acho que eu quero um cilinho para minha bicicleta, porque o que eu estou fazendo é andando de bicicleta. Então, é isso. Então, a gente ganha novas prioridades para esse momento e que em outro momento seriam talvez outras coisas. Então, a gente vai valorizando coisas novas dentro disso tudo. Então, para mim, essa é a beleza de você ficar resiliente ao que a vida te oferece. E a gente tem ouvido isso de todas as partes, né? As pessoas se perguntando, bom, mas quando é que a vida volta ao normal, né? E é isso como você está dizendo, provavelmente aquele normal que a gente tinha antes não vai voltar nunca mais, porque era um normal que pertencia àquele tempo, àquele tipo de sociedade que nós tínhamos criado. Agora, as necessidades são diferentes, as oportunidades são diferentes, né? E nós vamos criar um outro normal, né? Que será daqui para frente uma nova ordem, né? E nós vamos obedecer a esta nova ordem. Eu vejo, por exemplo, essa questão da tecnologia, né? Quem já estava acostumado, talvez tenha sido uma passagem mais simples. Mas para as pessoas menos acostumadas, né, terem que, de repente, fazer reunião no Zoom, né, ver tudo pela internet, fazer compra pela internet, né, era algo que as pessoas antes, elas resistiam. Né? Não, se eu posso ir no supermercado ou se eu posso ir na loja, por que eu vou comprar pela internet? Agora a gente não pode. Então, a gente tem que... E esse tem que faz com que a gente assuma, né, tão novas oportunidades, né, e que, de repente, a gente percebe que não é tão difícil. Né? Não é mesmo. Não é tão difícil. Que dá para acoplar para a nossa vida. Então, por que não? Por que não? Nós estamos criando uma nova ordem, né? E isso é maravilhoso. Isso. E eu penso que a melhor forma da gente viver este momento é agradecido, né? Porque nós já tínhamos, a nossa civilização já tinha tantos conhecimentos que nos permitem ficar em casa, né? Esse trabalho remoto, né? O home office, as crianças recebendo aulas pela internet, tudo isso a gente já estava preparando e não sabia, né? E, de repente, agora nós somos meio que obrigados a fazer uso de tudo isso. Mas o que é maravilhoso? A gente tem. Hoje em dia, milhares e milhares de pessoas têm um telefone celular
que é mais que um telefone, é uma comunicação com o mundo, né? Então, nós podemos criar uma outra sociedade. E eu fico pensando assim, nessa nova criação, não vai mudar os afetos e aquilo que a gente faz de gostoso, né? Eu me lembro da gente estudando o Evangelho no NEP há anos atrás, em grupo, sentado, lendo. E agora, olha eu e você fazendo aqui. Se não fosse tudo isso, não sei se a gente faria isso. Mas olha a gente fazendo aqui um bate-papo para tentar encontrar no Evangelho aquilo que a gente pode ter como base para dar sustentabilidade emocional e saúde mental para esse momento que a gente está vivendo. Então, esse bate-papo já é uma reinvenção desse momento. Senão, a gente estaria fazendo naquele modelo velho, todo mundo sentado, com o livrinho na mão, que não tem nada de errado. Mas olha hoje, quantas pessoas vão receber esse vídeo e quanto que esse bate-papo pode gerar outros bate-papos, né? Então, eu diria, essas possibilidades já estão nos levando a uma forma de trabalhar diferente, né? Ontem estava até dizendo a uma amiga, a gente está vivendo novas formas de espalhar o amor. A gente espalhava o amor num formato, ele ficou obsoleto, ele ficou antigo, ele ficou impossível, porque agora pessoalmente não dá. Então a gente tem que reconfigurar esse formato para a gente continuar espalhando o amor, para a gente aprender o amor, para a gente treinar esse amor, né? Com essa troca, acolhendo um ao outro, para a gente poder agora dar continuidade nesse trabalho. Mas a gente tem que se reinventar para fazer isso, né? Então, eu acho que por isso que eu adoro a obediência. A resistência a se reinventar, ficando paralisado num processo de reclamação, sinceramente, só vai deixar você lá, sozinho. Agora, se a gente for obediente ao bom senso do que o momento nos convida, que é essa adaptação nova, nossa, agora o céu é o limite. A gente estuda online, a gente faz palestra online, a gente faz live online, a gente faz estudo do evangelho online, a gente faz bate-papo online, a gente faz reunião familiar online e a gente sobrevive até o momento que vai poder ser num outro formato. Tá tudo bem. Então, hoje eu estava dizendo isso para minha amiga, eu achei uma sacada incrível de Deus, né? Porque um pequeno vírusinho dá essa mexida no planeta inteiro e dá essa coceirinha que todo mundo tem que se reinventar, baseado, claro, no perigo, baseado na autopreservação, no cuidado com o próximo, né? Com os idosos. Os motivos são vários, mas você vê, né, uma pequena coisa é capaz, né? Essa é a maravilha de Deus, é capaz de revolucionar a vida de todos nós. A gente não sabia o que significava um mundo globalizado. A gente não entendia, né? Quando começaram a falar sobre isso, a gente ficava, né, tentando entender. Agora a gente tem a resposta muito clara, né? Nós estamos num mundo globalizado, estamos todos passando pela mesma situação, né? E podemos aprender uns com os outros, inclusive como países, né? Cada país tomou uma atitude diferente, de que depois pode ter uma análise e ser usado aquele conhecimento para um outro país. Cada pessoa também, né? Nós temos parentes que moram em outros lugares do planeta e eles também nos contam o que está acontecendo lá e isso também é uma experiência para nós vivermos aqui, cada um no lugar onde está. Mas nós estamos todos juntos, né? Estamos todos passando pelo mesmo desafio. Eu vejo que a grande mudança mesmo é essa, como a Rosana estava dizendo, é o jeito como a gente lida com a situação, né? E isso envolve esta obediência, né? Quer dizer, eu ter bom senso para olhar o que está me acontecendo, o que está acontecendo na minha cidade, no meu planeta, né? E obedecer a esta nova ordem, né? E obedecendo, nós estamos, na verdade, ajudando a criar, né? Isso. Então, vai ser maravilhoso o dia que a gente puder olhar para trás e falar, nossa, eu estava lá, né? No ano de 2020, eu passei por isso, nunca tinha existido uma pandemia, né? Nesta minha vida.
e agora eu já sei o que é, eu posso ensinar meus filhos, eu posso ensinar meus netos, né? E mais tarde eu vou poder olhar, né, e falar, puxa, eu fiz parte dessa nova ordem, né? E Eu lidei com resignação naquele momento que era necessário, né? E eu penso que nessa nova ordem, esse convite de adaptação, ele vai trazer muito amadurecimento para as relações, né? Porque na minha concepção, uma das coisas que, apesar da gente estar ativado como um corpo material aqui na Terra, a gente conseguir aprender e entender que o amor não tem distância, não tem tempo, não tem espaço, né? E é muito interessante porque exatamente esse mês que passou agora de abril, o projeto Acolher Perdas e Luto, nós fizemos 2 anos de vida. Então, nós estamos há 2 anos, né, aqui no projeto, treinando exatamente isso, treinando a acolher as pessoas. O nosso trabalho é completamente pela internet, mostrando para as pessoas que essa partida do ente querido delas não faz com que o amor diminua em função de cada um agora estar residindo numa dimensão diferente. E agora, com o distanciamento social, a gente está falando a mesma coisa. Olha, mesmo a gente não se visitando fisicamente, a gente já sabe, já entendeu, né, que o amor à distância, ele é o mesmo, porque o amor é algo, é uma energia que tá, né, que emana dentro de nós, a gente se conecta, não é o corpo físico, apesar de ser uma delícia a gente abraçar, se beijar, e isso é algo maravilhoso. Mas esse aprendizado, eu acho que ele era muito importante e muitas pessoas se sentiam assim, eu estou na matéria, tem que ser assim, só se for pessoalmente, só se for olho no olho. Então, e a gente não está olho no olho, né? Porque nós não estamos olhando, um conectando com a alma do outro, é uma conexão de almas, não é uma conexão de corpos, né? Então, eu acho que isso ajudou muito o projeto já estar há 2 anos, né? A gente preparado, agora, né, a gente fazendo esse trabalho que a gente decidiu abrir há mais ou menos 1 mês e meio, que é o Acolhentena, né? O Acolhentena, a gente vinha acolhendo as pessoas que estão enlutadas, mas agora a gente também acolhe num grupo durante a quarentena, a Acolhentena para as pessoas que estão vivendo o luto do medo, vivendo o luto da perda do ente querido que possa vir a acontecer, o medo de perder emprego, o medo de perder a saúde mental, né, o desconforto emocional. Então, a Acolhentena também está servindo à distância, porque tem muitas pessoas hoje que não têm recursos de ajudas em função de localidade, de condição financeira, de poder ter alguém para trocar. Então, olha como o Evangelho de Jesus ele é tão apropriado, né? Porque ele traz uma rota, através desse capítulo, ele vai dizer de generosidade, afabilidade, doçura, ele fala de paciência e ele fala dessa obediência com resiliência, né? Essas 6 coisas, elas são exatamente o que nós precisamos agora para atravessar esse momento de mudança de vida, né? De uma nova ordem, né, Má? É incrível, né? Como o evangelho ele é atual. Ele é atual, né? Todos os ensinamentos de Jesus, eles podem ser usados a qualquer momento, porque eles são adaptáveis ao momento que a gente está vivendo. Adaptáveis ao momento que a gente está vivendo. Isso é um espetáculo. Então, isso foi o que nós buscamos trazer para vocês hoje, né? Através dessa conversa sobre o que é ser manso, né? O que é ser obediente, né? O que significa nós termos resignação, né? E o que nós desejamos muito é que cada um de vocês possa, a partir dessa nossa conversa, fazer sua própria análise, né? Conversar com a sua família, converse com eles sobre isso, principalmente com aqueles que você vê que não estão nessa posição, né? Que estão sofrendo muito, que estão reclamando muito. Converse com essas pessoas, né? Leve essa palavra. Isso é levar a palavra do Evangelho, né? É ajudar o outro a entender aquilo que ele não está entendendo, né? E eu acho que nada como a gente acionar Jesus, porque
Isso nos dá muita segurança, muita confiança de que esse é a rota certa, né? A gente lê isso e o nosso bom senso se sente tão à vontade de entender que se isso tudo for aplicado para esse momento, o que a gente está chamando de crise vai se transformar num momento de muita oportunidade de amadurecimento e evolução de nós como espíritos, né? Então, o que a gente tem hoje é agradecer essa chance de nós duas irmãs estarmos juntas. Me deu assim no meu coração agora que a gente tem que fazer mais vezes isso, Mana. A gente tem que fazer mais vezes nós duas juntas, porque eu acho que é um espetáculo a gente juntas, né? Por essa oportunidade da gente juntas. E se vocês tiverem perguntas, coloquem na nossa rede, né? E eu gostaria de levar um convite. Nós fazemos um evangelho no Zoom, no momento da quarentena. Se você tiver vontade de participar, escreva que você tem e você pode fazer parte com a gente. Ele acontece nas quartas-feiras, às 19h30 do Brasil. Então, vai ser um espetáculo. Vamos nos unir, porque quanto mais a gente estuda junto sobre o Evangelho, mais a gente passa esse momento com serenidade, equilíbrio e paz. Ana, muita confiança em Deus. Beijo maravilhoso para você. Ai, uma alegria imensa estar com vocês. Aqui também. Com toda essa gente, né? Nesse formato que nós estamos fazendo agora. É uma bênção, uma oportunidade divina, né? Que toca o nosso coração. Então, um beijo. Até a próxima, viu, gente? Beijo para todos. Valeu.